Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Vamos iniciar o estudo, do livro de 1 a Timóteo, tá? 1 a Timóteo. Então, abram aí na Bíblia de vocês, caderninho ao lado, caneta e a Bíblia aberta em 1ª carta de Paulo a Timóteo. Bom, até aqui nós estávamos estudando as cartas de Paulo, elas sempre sendo direcionadas a uma comunidade, Ou seja, um grupo de pessoas, a igreja, ou igreja locais. Então, até semana passada, nós estudamos 2 Tessalonicenses. Então, Tessalonicenses, os irmãos lá na cidade de Tessalônica eram uma comunidade, O de Gálatas, por exemplo, não era uma igreja apenas, eram as igrejas da Galácia. Então, é um conjunto de igrejas naquela região que Paulo direcionou a carta. Aqui já é diferente, ou essas 3 aulas para frente, hoje mais 2, nós vamos estudar cartas de Paulo direcionadas a indivíduos, a pessoas específicas. No caso aqui, Timóteo, um jovem pastor, a gente vai ver, e a outra Tito. Então essas cartas são chamadas de cartas pastorais. São cartas de Paulo, mas são chamadas de cartas pastorais porque são direcionadas a esses pastores, A esses 2 pastores, aí, jovens pastores que Paulo estava aí orientando. Então a gente vai ver aí já uma carta mais direcionada, no âmbito mais pessoal. E então a gente vai perceber essas diferenças aí, tá? Então, 1 Timóteo, a igreja local saudável. O que Paulo pretendia é que essa igreja lá em Éfeso, na cidade de Éfeso, fosse uma igreja saudável. Então, escreve para o Timóteo. Então, quem escreve é Paulo, O que ele escreve? Uma carta de conselho a Timóteo, Então, aquelas perguntas que a gente faz, O que, quando, quem e tal. Então, quem escreve? Paulo. O que ele escreve? Uma carta de conselho a Timóteo, que estava em uma missão para Paulo em Éfeso. Então, o que ele escreve é uma carta de conselho. Onde? Em Éfeso. Para a gente situar, hoje seria a atual Turquia, tá bom? Então, essa cidade de Éfeso aqui, hoje é a atual Turquia, só para a gente entender aí a região. Quando ele escreveu essa carta? Mais ou menos aí cerca de 94, 95 depois de Cristo. Por que ele escreve essa carta, Para corrigir problemas na igreja e restaurar a saúde espiritual. Tá? O motivo que ele escreve é esse, para estar corrigindo problemas. Aliás, as cartas de Paulo, todas elas são de alguma maneira para corrigir, heresias, postura, entendimento dos irmãos, problemas diversos que tinha lá. As cartas aos Coríntios nós estudamos lá, então era assim uma confusão só, aquela comunidade, uma bagunça, gente totalmente desregrada, desvirtuada, misturando tudo, Outra lá, a gente vê a Gálatas, por exemplo, que eu citei, corrige as heresias, ou a heresia lá do judaísmo, legalismo, a outra de Colossenses também, para corrigir, enfim. Essas cartas de Paulo, todas elas foram produzidas, foram resultado, de Paulo estar corrigindo todos os demandos, os equívocos que tinha. Só para a gente entender, irmãos, que não é diferente hoje, e não é que antes não tinha. Então sempre houve problemas na igreja para corrigir. Então é por isso dessa necessidade nossa de estarmos sempre pensando como nós estamos vivendo como igreja. Então é muito importante o pastor, os líderes da igreja, e nós no âmbito pessoal, como nós estamos vivendo, tanto individualmente, no sentido da minha vida, diante de Deus, na sociedade, e a minha vida também com os meus irmãos na comunidade de fé. Então, a nossa conduta, a gente precisa sempre fazer essa reflexão, sempre se debruçar diante dessas cartas, porque elas revelam muito de nós,
Então a gente fala assim, mas eram os irmãos lá. Não, somos nós aqui, não temos muita diferença não. São seres humanos sendo resgatados, né, da sua vida pecaminosa, dos seus equívocos. Somos todos iguais. A gente percebe, inclusive, que há muitos problemas semelhantes, né? O que vai mudar de lá para cá é a tecnologia, são os rótulos. Mas, irmão, a essência mesmo, as confusões da alma, os equívocos do que é evangelho, né? Tudo isso permanece ainda. Irmã Ana Cláudia, quer perguntar isso? Pode falar, minha amada. Não, é porque eu acho que eu entendi bem. Você falou, descreveu quilômetros 94, 95, mas 94 não. 65 a 64. Eu falei 90, é isso? Você falou 90. Então já estou aqui adiantando em muito, mas é 64 e 65. Paulo já não estava nem vivo mais, não. Não, estava não. A última... 64 e 65. Obrigado, minha irmã. Então já comecei aqui já meio acelerado. Estou indo 30 anos para frente. Foi escrito nesse... Café. Eita, meu pai, eu tomei um cafezinho hoje aqui especial, que eu nunca tinha tomado, talvez é ele mesmo. Vamos lá. Qual o propósito, né? O propósito de Paulo escrever essa carta. Então a gente viu o porquê que ele escreve, mas havia um propósito e a gente colocou aqui em 3 pontos, tá? Para exortar o próprio Timóteo, né? A palavra exortar, lembre-se sempre no sentido de encorajar. Tá? Então, infelizmente, hoje também nós temos um equívoco nesse termo bíblico, né? Exortar, parece que é só repreensão, paulada, né? Não é nesse sentido, não. Também, claro, que a exortação, o encorajamento, vem também corrigindo, né, algumas questões, mas sempre no sentido, a exortação bíblica traz o propósito de estar reanimando a pessoa para fazer sempre a vontade de Deus. Então, essa palavra exortar entenda sempre como encorajar, tá? Então, o propósito aqui, o primeiro ponto, encorajar o próprio Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal. Então, como Paulo direciona essa carta, né, a um indivíduo, então a carta pessoal de Paulo, então ele exorta Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal, né? Também, segundo ponto, exortar Timóteo a defender a pureza do Evangelho e seus santos padrões da corrupção causada pelos falsos mestres. Lembrando que Timóteo era o pastor daquela igreja e como pastor, como líder, aquele que ensina deveria defender aquela igreja local, né? Consequentemente, o povo de Deus ali naquela localidade, defender sobre os ataques das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres. Então ele tem aí esse segundo ponto aí no propósito. Terceiro ponto, dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas lá de Éfeso. Então Paulo também dá orientações para que ele resolva, né, algumas situações, a gente vai ver lá, que era enfrentado naquela igreja especificamente, tá bom? Então em 1 Timóteo, lidamos com o X da questão da igreja local. Qual é o X da questão da igreja local? Com ênfase, né, de que o caráter e a qualidade de seus líderes, tá certo? Serão os responsáveis por determinar se a igreja é de fato uma igreja do Senhor Jesus. Olha como é muito importante, amadas, essa questão do líder da igreja. Alguém disse que a igreja é a cara do seu líder, né? Ou tal igreja, tal líder, tal igreja. Então, a igreja, a comunidade de fé é um reflexo do seu líder, do seu pastor, dos pastores. Por quê? Porque são eles que direcionam, são eles que dão exemplo de conduta, de vida, né? Então é fundamental ter um líder em uma igreja que ele seja saudável, equilibrado, maduro. E isso vai refletir naquela comunidade de fé, né? É mais ou menos como uma família. O pai, ele de fato vai determinar, o pai como líder, né, de uma família, ele vai determinar, ele vai influenciar em muito a vida dos seus filhos, né, a vida ali do ambiente que se vive. Então aqui é uma família estendida, né, uma família enorme. Então o pai é uma espécie de orientador, a Bíblia vai dizer de guia espiritual, né? Não no sentido de que ele é o superior daquela comunidade, mas ele foi vocacionado por Deus para ser um exemplo
de fé, né? Então, a gente é mais ou menos como era o sacerdote da antiguidade, né? Havia um padrão assim mais rígido para o sacerdote, né? O sacerdote era um modelo de Deus como todos os outros deveriam ser. Então a gente vai perceber aqui, por exemplo, o que é exigido do pastor, né? É exigido de todos os cristãos, só que em um grau maior. Então assim, se a Bíblia diz que todos nós, discípulos e discípulos de Cristo, devemos ter uma vida de oração, o pastor tem que ter uma vida mais intensa de oração. Se nós temos que ter uma vida santificada, uma vida piedosa, o pastor tem que ter isso também, mas em um grau maior, né? Então são as mesmas exigências, porque é um discípulo de Cristo também, né? Como todos os outros, mas ele foi chamado para essa pessoa como sendo uma figura de um modelo, tá certo? De um exemplo. Perfeito não, porque só o Cristo é esse sumo pastor, é o modelo. Mas isso não isenta também os pastores de serem o estímulo, né, de fé, aquele que provoca, aquele que arrasta. Alguém disse que o discurso, a pregação, o ensino empolga, mas o exemplo arrasta as pessoas. E a gente precisa, no nosso país, a gente vê a carência de líderes, né? Não só líderes religiosos de igreja, mas líderes, né, no âmbito familiar, no âmbito político, líderes, pessoas que sejam exemplos morais, éticos, enfim. Então a gente percebe aqui o X da questão é essa, né, que Paulo trata. Mas vamos lá, capítulo 1, Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3 ao verso 11, a gente já começa aqui no livro. Deixa eu enrolar pouco hoje e ir direto ao assunto, né, que a gente tem pouco tempo e bastante coisa aqui para passar para vocês, vamos ver se dá tempo. Então, do capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 ao verso de número 11, tá? Aqui Paulo vai abordar a importância vital da doutrina saudável, tá? Então, nesses versículos 3 ao 11, Paulo vai abordar a importância vital, né, da doutrina, da sã doutrina, ou da doutrina saudável, tá? Vou ler com vocês aqui, ó. Esses versículos diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se detêm as fábulas ou as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. E assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Veja só, entenda que isso aqui são orientações, conselhos, né? Verso 6. Do que desviando-se alguns, ou seja, desviando-se dessas coisas, né? Da caridade, do coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida, eles se desviando, alguns deles se entregaram a contendas vazias, vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, olha só, matricidas, para os homicidas, né? Quem mata pai, quem mata mãe, quem mata todo mundo, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, expressão interessante, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Então Paulo vai falando dessa importância de discutir a sã doutrina, ter a sã doutrina e não de ficar brigando, falando de coisas que não tem sentido, não tem proveito, né? Às vezes a gente se depara com irmãos líderes aí nas redes sociais e às vezes até em outras ocasiões brigando, divergindo por coisas que são fúteis, inúteis e não são os pontos principais do Evangelho. Nós precisamos nos preocupar com os fundamentos do Evangelho, com a sã doutrina, né? Então Paulo dá aqui a razão importante pela qual Timóteo deve confrontar aqueles que ensinam falsas doutrinas. Ó. A verdade de Deus produzirá amor, é o que ele fala aqui no verso de número 5, né? Então assim, ó, o verdadeiro mandamento de Deus produz amor, que procede de um coração puro,
de uma boa consciência e de uma fé sincera, não fingida. Então a falsa doutrina promove controvérsia e incredulidade. Irmãos, olha como é fácil, olha como Paulo está dando um parâmetro para o jovem pastor ali, o Timóteo, do que é a sã doutrina. Então, a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho, o ensino bíblico vai produzir amor na vida das pessoas, vai produzir aqui um coração puro e uma boa consciência de uma fé sincera, né? Então, só para a gente identificar, Paulo está dando critérios aqui a Timóteo, e lembrando que isso vale para nós. Não sou pastor, não pastorei a igreja, mas aqui serve para todos os cristãos, como eu disse, né? É que para Timóteo isso era colocado com um grau maior, com uma intensidade maior. Mas olha só para a gente identificar. Então a palavra de Deus, o ensino de Deus gera isso. Amor no nosso coração pelos perdidos, né? E pelos nossos irmãos. Um coração puro, sem sentimentos negativos, né? Sem pensar mal dos outros, sem desejar o mal para os outros, e uma consciência pura, sincera, né? Diante de Deus. Então, outros ensinamentos vão produzir gente briguenta, gente intolerante, pessoas que são de fato pessoas que não têm um mínimo de compaixão. Então, por aqui a gente identifica o resultado dos ensinos. Então, o evangelho nunca produzirá esse segundo exemplo que eu dei, sempre o primeiro, tá? Então, Paulo vai dando aqui. Aí, nos parágrafos seguintes, né, do verso 12 ao 17, vamos aqui acompanhar? Interessante? Verso 12 ao 17, né, nesses parágrafos seguintes aqui, ó. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, Paulo dizendo, eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então Paulo mostra aqui, né, que ele mesmo foi o pior dos pecadores, um perseguidor e um homem insolente. Mas a mensagem do Evangelho, do amor e da graça de Deus, o transformou completamente. Então, olha que coisa interessante, amadas, que Paulo está orientando aqui, né? Como Paulo está orientando o Timóteo para pregar a respeito da transformação. E Paulo é o próprio exemplo disso, né? Um homem arrogante, um homem religioso, um homem que perseguia a igreja. Ele se coloca aqui como o principal dos pecadores, era ele, né? E é interessante que ele passa isso para Timóteo, essa mensagem do Evangelho, né? Simples, poderosa, e a mensagem que nós devemos ouvir na igreja, pregar na igreja e reproduzir isso sempre. É a boa nova, a famosa, mas às vezes um pouco esquecida, boa nova, Evangelho, né? Jesus sendo o Salvador. Então a dinâmica do cristão vem do fato de que ele sabe que pecado não é só violar a lei, no caso aqui que ele coloca a lei de Deus, mas também partir o coração de Deus, né? Não é a lei de Deus, mas o amor de Deus que nos constrange. Então, o que Paulo está falando aqui nesse texto que nós lemos aqui, é que é o amor de Deus que constrange, não é a lei, tá certo? Não é o rigor da lei, porque nós lemos aqui no verso 9 em diante, Paulo disse, a lei é boa, é legítima, mas ela não foi escrita para salvar ninguém. Não salvava ninguém. Ela foi escrita para quem? Para homicidas, né? Para blasfemos, para roubadores, para mentirosos, para essas pessoas, porque a lei é um freio moral de Deus. A lei é para punir os transgressores. A lei é para frear a maldade do homem. Então a lei foi dada para, aliás, até hoje. Por que existe as leis? Porque nós lidamos, né, com pessoas que não têm freio. Algumas tiveram lá princípios plantados, princípios do Evangelho, honestidade, generosidade, né? Gente que não rouba, que não prejudica o outro. São raras, infelizmente, me parece, hoje em dia, pessoas de uma moral elevada, de uma ética elevada, né? Infelizmente, a gente percebe que isso é muito raro, às vezes até no meio cristão,
a gente percebe que tem pessoas que ainda não entenderam as virtudes do Evangelho e aí precisa de freio moral, precisa de lei. Então a lei é para essas pessoas, mas Paulo vai dizer, não é a lei implantada, não é a lei exigida, é o amor de Cristo que deve ser pregado, é o amor de Cristo que deve constranger a pessoa a ter essa vida aqui. Então olha que interessante, Paulo dando a orientação para esse pastor pregar o amor de Cristo, né? E a gente vê isso aqui. Vamos para o capítulo 2 já, verso 1 ao verso 5, capítulo 2, verso 1 ao 5. Olha só o que diz. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Não sei se tem uma versão melhor de vocês aí, de deprecações. Aqui são aspectos de oração, né? Deprecação é um aspecto, oração, intercessão e ações de graças por todos os homens, tá? Então, é um aspecto da oração, né? Deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Paulo instruindo Timóteo, o pastor aqui, e que isso seja replicado para a igreja, né? Isso é para Timóteo aprender e para repassar para a igreja, que o cristão deve orar por essas pessoas, deve orar pelas autoridades, deve orar pelas autoridades constituídas, aliás, interceder por todos, né? Pedindo para que a gente sempre tenha essa vida tranquila, essa vida justa, essa vida equilibrada na sociedade. Verso 4 e 5. Deus, né, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então a Bíblia nunca pede desculpas aqui, a gente percebe, por apresentar a fé em Cristo como a única maneira pela qual a pessoa pode estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Olha só, a noção comum de todas as religiões levam ao mesmo Deus, em termos assim muito simples, é falsa, é simplesmente falsa, né? Jesus Cristo morreu para pagar o preço do pecado por todos os seres humanos, e a confiança nele é a única vida, ou a única via possível, a única vida possível, e a única via que leva, ou que tem acesso, né? E leva a pessoa a Deus. Então, Paulo vai falar para Timóteo nesse capítulo 2, verso 1 ao 5, principalmente o verso 4 e o 5, que há um só Deus, um só mediador. Deus quer que todos os homens se salvem. Ou seja, Timóteo, prega a igreja a salvação e prega que Deus quer que todos se salvem, venham ao conhecimento da verdade. E olha só, a única mensagem que se pode salvar é Jesus. Então essa ideia de que todas as religiões levam a Deus, a gente vive isso, né? Alguns líderes espirituais, eles querem assim, mais ou menos, ter fazer a política da boa vizinhança, né? O politicamente correto. Então assim, irmãos, infelizmente, eu não posso chamar um padre que acredita ferrenhamente no catolicismo, eu não posso chamar um pai de santo, um espírita, eu não posso chamar um muçulmano de irmão em Cristo. Isso é hipocrisia, só porque estão me filmando, só porque ali eu preciso estar bem com todo mundo. Não, a gente tem uma divergência que é visceral, que é fundamental. Eu creio que Jesus é o único caminho e eles têm outras opiniões. Devemos respeitá-los, né? Devemos orar por eles, jamais devemos ser ofensivos, né? Agressivos, mas não tem como, só tem um caminho, que é Jesus. Então essa é a mensagem do Evangelho que Paulo está dizendo para Timóteo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Deus quer que todos os homens se salvem, mas a salvação é por meio de Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém, de maneira nenhuma, será salvo a não ser por Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho que Paulo ensina aqui ao Timóteo, né? E é interessante aqui, irmãos, que a gente percebe na continuidade aqui as qualificações. Ele vai falar então, capítulo 1, capítulo 2, ele traz essas orientações. Percebam que são orientações bem pessoais, bem diretas, né? Está instruindo o pastor e, consequentemente, lógico, ele vai replicar isso para a comunidade lá que ele pastoreia, né? Mas vamos lá. O terceiro ponto aqui que eu quero abordar com vocês, o capítulo de número 3, eu estou pulando aqui, infelizmente não vou conseguir estar falando de todos os blocos, né? Mas porque verso 9
aí do capítulo 2, verso 9 até o 15, vai falar sobre o comportamento, né, das mulheres, como deve ser. A gente vai ver mais para frente que Paulo, ele de fato dá algumas orientações, né, para alguns grupos específicos, viúvas, pobres, ricos, enfim. Mas não dá tempo de eu estar detalhando, tá bom? Mas leiam a carta eu esqueci de falar isso para vocês, né? Inclusive para a próxima aula, leiam a segunda carta de Paulo, mas eu lembro lá no WhatsApp. Mas depois, se vocês não leram, leiam, tá bom? Esses 6 capítulos, rapidinho aí, da carta de Paulo a Timóteo, que a gente está estudando, e vocês, só na leitura assim, né, básica, vocês já vão extrair e entender um bocado de coisa, tá? Então, só estou dando um salto aqui e justificando porque que eu não estou abordando aí do verso 9 ao 15, tá? Capítulo 3, Paulo fala sobre as qualificações para os líderes da igreja. Então, veja bem, outra questão que a gente erra muito hoje, né? Eu digo muitas igrejas que eu tenho observado, que assim, para ser líder, a pessoa não precisa ter muita exigência. Às vezes é por ser carismático, por ser um cara disposto, né? Por ser um bom comunicador, às vezes só isso basta, né? Então, assim, por exemplo, irmãos, fui chamado um dia pelo meu pastor para estar dando um curso lá para um grupo de irmãos, né, que eram os diáconos e diaconisas da igreja. E esses irmãos, assim, estavam anos lá, há muito tempo, só que eles estavam bem, tava complicado o negócio lá. Cada um querendo fazer de tudo quanto é jeito, alguns lá com questões morais, né, a ser tratada, enfim. E eu falei, mas pastor, calma aí, agora fica complicado, né? Porque para chamar um monte de irmãos aí e tal, e agora falar, ó, se você não se enquadrar nisso, a gente vai ter que afastar você do diaconato, né? Eu falei, poxa, pastor, se eu podia ter evitado isso aí, né? Então, para não colocar, ele falou, irmão, eu coloquei porque era demanda, né? Então a gente estava precisando, não tinha o que tinha, a gente colocou aí, bem disposto, e vinha lá arrumava a igreja, abria a igreja e tal. Eu falei, então, mas a Bíblia, ela coloca, né, alguns critérios para que as pessoas sejam separadas para alguns ministérios. Quando não há esses critérios, quando não são identificados, né, essas virtudes na vida desses líderes específicos, uma hora ou outra vai dar ruim, porque assim, a pessoa pode ter boa vontade, mas se não tem chamado de Deus, se não tem vocação de... Irmãos, tendo vocação de Deus, tendo chamado de Deus, o negócio é difícil. Imagina se não tem, né? Tinha um pastor que ele falava assim, que alguns foram chamados para o ministério e outros se intrometeram, né? Ele dizia assim, tem gente ungida e tem gente só lambuzada pelo óleo. Então, se ungido, se chamado já é difícil, imagina intrometido e lambuzado só pelo óleo da unção. Fica difícil. Então, tem boa vontade, mas se não é chamado, porque a vocação é que nos empurra, né? O chamado de Deus, que muitas vezes a gente quer mesmo, as dificuldades que tem no ministério, muitas vezes, né, a grande maioria voluntário e tudo mais, e tem que aguentar um monte de coisa, nossa, ingratidão e crítica, e às vezes a pessoa querendo fazer o melhor, e é complicado, né? Você lidar com gente, porque nem todo mundo é maduro. Então você sofre demais e às vezes dá vontade mesmo, eu vou parar com isso, eu não vou fazer isso não e tal. Mas aí o Espírito Santo, né, como Ele nos chamou, Ele nos vocacionou, Ele também nos renova, né, nos projeta, nos ergue, nos anima novamente, e a gente continua assim, de fé em fé, de glória em glória, né, de reanimação em reanimação pelo Espírito Santo. Então é interessante aqui que o Timóteo, ou Paulo, aliás, coloca para Timóteo alguns critérios para separar os obreiros, como os obreiros deveriam ser separados. Não é qualquer um, tinha que entrar nessa lista aqui. Então vamos lá, capítulo 3, verso 1 ao verso 16. Eu acho que eu nem vou ler na íntegra não, tá? Fique com esse trecho, depois vocês leem aí, tá bom? Porque eu vou detalhar aqui mais para frente. Mas é impressionante a ênfase, né, que a lista aqui de qualificações para os líderes da igreja. Sejam eles presbíteros, diáconos ou diaconisas. No texto aqui tem os 3, tá? Então aí, dá ao caráter, né? E não ao treinamento. Então é impressionante como esses líderes aqui,
Paulo coloca as qualificações e a ênfase que Paulo dá aqui é impressionante, que é ao caráter das pessoas, tá? E não ao treinamento ou até mesmo aos dons espirituais. Não que essas coisas sejam desprezadas, as pessoas precisam ser treinadas, orientadas, Paulo vai trabalhar isso depois, precisam sim, né, é fundamental que elas exerçam os dons espirituais, busquem os dons espirituais, mas a ênfase aqui é no caráter, não é no carisma. Então olha só como é o critério aqui que Paulo coloca, né? A razão é que os líderes devem ser cristãos maduros. Preste atenção aqui, amadas, vejam se vocês frisam isso, tá? Os líderes devem ser cristãos maduros, tá? Que sejam modelos, né, como eu estava falando no começo, do caráter cristão piedoso e que o Espírito Santo procura produzir em todos os cristãos, tá? Então assim, qual é a ênfase de Paulo aqui? Tem que ter caráter, tem que ser aquele cristão maduro, um irmão maduro. É isso que o Espírito Santo quer produzir na vida de cada um. E como eles são modelos, então os líderes devem ser gente madura para estar instruindo, estimulando e servindo como referência aos outros demais irmãos. Aí aqui a lista que Paulo coloca aqui no capítulo 3, né? E ele diz assim, olha, que coisa boa. Se alguém deseja ser obreiro, né? Líder, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas tem que ter isso, isso e isso. Então vamos ver o que é isso, isso e isso. eu separei aqui, fiz uma lista, tá? Vocês quiserem anotar aí, podem anotar. Então, eles devem ser os líderes, os obreiros, tá? Presbíteros, diáconos, diaconisas. O padrão aqui é o mesmo para o pastor e os diáconos e diaconisas. Veja bem, às vezes a gente tem essa ideia que o pastor é ainda mais, não. A gente está falando de líderes, né? Líderes. O pastor é mais um líder que articula os outros líderes. Não há uma noção aqui de questão hierárquica, tá certo? Que é uma coisa que é muito confundida hoje nas igrejas. Hoje não, né? Muito tempo isso é confundido. Essa questão de hierarquia, quem é maior, quem é menor. Vira e mexe me pergunta, André, quem é maior? O pastor, o missionário, o evangelista, o presbítero, o diácono, o cooperador, o porteiro, o recolhedor de oferta, o terceiro carimbador da tesouraria. Olha lá com escala assim, não, irmão, você não entendeu nada. O evangelho não propõe essa estrutura de hierarquia. O evangelho propõe uma estrutura onde todos servem em funções diferentes, que a Bíblia às vezes vai usar uma metáfora do corpo, que tem muitos membros, e cada um tem a sua função, e ninguém é maior do que o outro, né? Aliás, aquele que está numa função, teoricamente, com mais responsabilidade, ele deve servir mais. Essa é a ideia do Evangelho. Não é essa ideia de hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo, o chefe e aquela, né, coisa toda. E o cara tem que achar um título lá que demonstre que ele é maior. Então hoje nem se contentam mais com o título de pastor, colocam bispo, aí o outro coloca apóstolo, aí o outro coloca o bispo primaz, aí o outro coloca o pai apóstolo. Daqui a pouco vai surgir quarta pessoa da Trindade, semideus, semiquerubim, sei lá, alguma coisa desse tipo aí, porque não é fácil. Diga, irmã Ana Cláudia. Pastor, é rapidinho. É só para... na igreja que você sabe que eu participei, tinha uma coisa. Quando a gente saía para... Tinha uma evangelização, né? Saía para evangelizar, tinha a maioria dos pastores, todos eles tinham ideia assim, que eles não iam para evangelizar com a gente, com a igreja, porque eles falavam assim, pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Eu já vi. Assim, se achar, né, que está no nível. É como você está falando, o evangelho não propõe essa... Eu sou o cara, eu não vou gerar ovelha. Eu já vi sim. Eu estou em outro patamar. Eu já vi essa fala, né, essa frase, essa ideia sim, já ouvi ela. E olha só como tira o privilégio do pastor de ganhar vidas para Cristo, né, de compartilhar o evangelho. Olha que besteira, né? Que coisa equivocada. E a ideia que se passa é essa, né? Como se ele não tivesse responsabilidade para ganhar pessoas para Cristo, né? Que ele é uma pessoa aí, de alguma maneira, que está num patamar acima, né? E tem os outros serviçais e os outros que devem, não. Nós todos somos ovelhas do único pastor, e eu posso ser um pastor numa função
na verdade eu não sou, eu estou, né? Estou pastor, porque essas coisas são temporárias. Por exemplo, de repente Deus, ele diz, não, você não vai pastorear agora mais, você no meu reino vai fazer outra coisa, né? Vai ficar no aconselhamento, vai, enfim. Então a gente é muito equivocado nessa ideia estrutural, hierárquica, que foi transportado da estrutura pecaminosa humana, né? Onde coloca um sobre os outros. E o reino de Deus, Jesus ensinou isso em diversas passagens, né? Por exemplo, só duas aqui rapidinho para a gente confirmar aqui. Jesus disse assim, olha, o que dizem aí na sociedade, como que vivem as pessoas? Os discípulos responderam, o maior domina sobre o menor. Jesus disse então, mas entre vocês não será assim. Ponto final. Outra ocasião, Jesus pergunta, quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Aí responderam, quem está à mesa é maior, porque é servido, né? Jesus disse então, eu entre vocês sou aquele que serve e não que sou servido. Então, só por esses dois textos, entre outros que Jesus ensina, né, outros mais que Jesus ensina, dá o exemplo, inclusive, né, em João 13, por exemplo, onde ele pega uma toalha, se cinge, né, vai lavar os pés dos discípulos e tal, mostrando, olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre, dizem bem porque eu sou mesmo, mas assim como eu fiz com vocês, façam uns com os outros, ou seja, sirvam. O maior no reino de Deus é aquele que mais serve. O primeiro no reino de Deus tem que ser aquele que deseja ser o último. Então Jesus quebra essa lógica humana, hierárquica, né, de opressão, de um sobre o outro, que manda, que deixa de mandar, enfim, isso não tem nada a ver com o evangelho, mas a gente vê, infelizmente, muitas igrejas aí com essa estrutura, tá?